Olá, eu sou Jefferson e eu, Augusto e Gustavo falaremos sobre um estudo de caso de ruptura de tubulação de corrosão e erosão. Antes de começar a contextualização, eu vou comentar sobre o que é erosão, sobre a ação dela na tubulação e a ajuda que ela dá ao efeito da corrosão. Então, a erosão é um processo físico que se refere ao desgaste gradual de um sólido por meio de abrasão. A erosão provoca o afinamento da parede do tubo, que pode eventualmente levar a furos na tubulação, causando o vazamento do vapor vivo, que pode se tornar um grave risco na segurança. Em muitos casos, mais particularmente em tubulação de aço carbono, a erosão pode remover o tratamento superficial de proteção na parte interna, acelerando dessa maneira o afinamento eletroquímico da parede da tubulação, que no caso é conhecido como corrosão. E de fato, a erosão e a corrosão normalmente elas trabalham junto, causando um afinamento da parede interna na tubulação de vapor. Agora sim, vamos contextualizar a situação. Em 9 de agosto de 2004, uma súbita ruptura em uma linha de água quente pressurizada atingiu 11 pessoas que estavam na sala de turbinas da usina nuclear de Mihama, no Japão. Essas pessoas ficaram gravemente queimadas, sendo que 4 delas morreram no mesmo dia do acidente. Aqui podemos ver o resultado do rompimento causado pela explosão que a pressão de vapor ocasionou e que atingiu 11 pessoas. A causa do acidente foi a ruptura catastrófica de um tubo de transporte de água quente sob pressão no interior do circuito secundário da estação de alimentação, depois de ter passado através do mutador de calor e da turbina e antes de ser devolvido para o gerador de vapor. Repentinamente a tubulação rompeu e uma nova explosão de vapor foi lançada para a sala de turbinas. A ruptura ocorreu em uma parte reta da linha confeccionada de aço carbono de 56 cm de diâmetro de transporte de água pressurizada. O reator, em sua potência máxima, opera com vapor a temperatura de 195 graus Celsius, sob a pressão de 12,7 kF por centímetros quadrado. Porém, segundo informações da usina, no momento do acidente a temperatura era de 140 graus Celsius e a temperatura era apenas de 9 kF por centímetro quadrado. Isso mostra que o sistema estava até trabalhando abaixo do limite de temperatura e pressão. Quando a usina foi construída, a parede da tubulação foi projetada com 10 mm de espessura, já considerando a sobreespessura de corrosão, e por projeto poderia atingir pelo menos até 4,7 mm de espessura para se manter seguro. Entretanto, foi completamente erodido, alcançando 1,4 a 1,5 mm de espessura. Essa baixa espessura foi observada em uma grande área ao redor da zona de ruptura. Aqui temos uma ilustração esquemática do sistema de geração de energia elétrica do reator, número 3. Como podemos ver aqui, todo o caminho até chegar à localização de ruptura. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre sucessão de falhas. Falha 1. A jusante de uma placa de orifício restringia o diâmetro da linha, através do qual os fluxos de água e a diferença de pressão, a montante e a jusante do orifício, é usada para medir o fluxo. No entanto, reconhece-se que o fluxo turbulento provocado pelo orifício aumenta a taxa de erosão do tubo, de modo que a espessura do tubo deve ser verificado mais regularmente do que outras áreas. Aí tem uma imagem para representar melhor. Falha 2. Outra grande falha foi não seguirem uma rotina rigorosa de inspeção. Uma vez que a água do sistema secundário da unidade 3 de Mihama sofre controle químico, era de se esperar que pudesse haver uma corrosão no aço carbono. Portanto, medições de espessura por ultrassom deveriam ser efetuadas regularmente. O rompimento evidenciou baixa espessura da parede provocada pela corrosão e erosão. Falha 3. O reator 3 de Mihama estava em funcionamento há 28 anos, desde 1976. Grandes paradas de manutenção e inspeção em usinas nucleares são normalmente realizadas a cada 10 anos. Deveria ter sido objeto de pelo menos 2 grandes inspeções, em 86 e 96. Esta linha não foi inspecionada minuciosamente, uma vez que sequer desde que o reator foi colocado em operação. A Kepco
Kasai Electric Power Corporation, empresa operadora de usina de Mihama, publicamente admitiu a sua responsabilidade e declarou que a tubulação sofreu apenas inspeções visuais, mas nunca medições de espessura por ultrassom. As autoridades de segurança japonesas já haviam emitido para todas as usinas nucleares japonesas documentos que recomendavam a substituição de tubos de aço carbono para o aço inoxidável, já que outros casos já haviam ocorrido em sistemas idênticos ao de Mihama. A inspeção planejada, já com atraso, foi adiada. Demonstra imperícia no gerenciamento de riscos e de custos necessários. Aí tem uma imagem. E o material inadequado e turbulência provocada por uma placa de orifício colaboraram para a aceleração do mecanismo de dano. Bom, agora eu vou falar sobre as consequências do ocorrido. Após essa ruptura na tubulação, 11 trabalhadores que estavam no local, eles foram afetados, né? E 4 deles morreram já no local. Alguns tiveram queimaduras corporais graves, que receberam a rajada de vapor diretamente em seus corpos, e outros que estavam um pouquinho mais longe da tubulação ficaram com o pulmão gravemente queimado por terem inalado o vapor quente, né, que o vapor se espalhou pela sala toda. Para se ter uma ideia da quantidade de vapor que sufocou os trabalhadores de Mihama na sala de turbinas, o fluxo no circuito secundário da usina é de aproximadamente 1.600 toneladas de água por hora, que dá mais ou menos 1 tonelada a cada 2 segundos, com uma pressão de cerca de 10 kg/força por centímetro quadrado. E quando essa ruptura na tubulação ocorreu, a pressão ela se reduziu e a água ela estava a 140 graus, né, o que se transformou em vapor rapidamente e muito rápido ela tomou conta de toda a sala onde estava, né, os trabalhadores. E aqui são 2 imagens logo após o ocorrido, onde dá para ver todo o vapor saindo do prédio do reator número 3 da usina. A estimativa da Kepco é que um total de 800 toneladas de água escaparam pelo rompimento. Cerca de metade disso escapou do sistema de refrigeração secundário e a outra metade do sistema de água de alimentação auxiliar, onde haviam 1.100 toneladas de água no sistema de refrigeração secundário. Vale lembrar que o reator nuclear, a construção de confinamento e o circuito primário não foram afetados pelo acidente. A parte nuclear da instalação não foi afetada e nenhuma radiação foi vazada, e o reator ele manteve-se sob total controle e segurança. Então, ele não foi um acidente nuclear, mas sim um acidente industrial, que poderia ter acontecido em qualquer estação de energia, se aquecida por energia nuclear ou pela queima de combustíveis fósseis. E aqui são 3 imagens, né, de toda a indústria, né, de toda a usina. E aqui onde a seta aponta é onde aconteceu o acidente no reator número 3. Bom, a conclusão desse estudo de caso é que em qualquer caso como o acidente de Mihama, é razoável lembrar que não há energia sem risco e que a água pressurizada quente é perigosa e deve ser tratada com precaução. Acidentes são sempre possíveis de acontecer e é preciso ser extremamente vigilantes e prudentes para criar e fortalecer uma cultura de segurança e meticulosamente respeitar as regras. Apesar de ainda ser mais raros do que antes, acidentes de trabalho devido à corrosão de tubos e explosões de vapor ainda são frequentes. Ainda mais que teve aquela sucessão de falhas que propiciou ainda mais esse acidente. E bastava uma inspeção rigorosa que evitaria toda essa corrosão do tubo e evitaria todo esse acidente. Então esse foi o nosso trabalho e muito obrigado.